ao estudo. Então vamos, amigos queridos, elevarmos nossos pensamentos, vamos sublimarmos os nossos sentimentos, deixando de lado as nossas preocupações, as nossas inquietações. Vamos nos colocar em contato com o que é superior, com a luz que vem do mais alto, que vem ao nosso encontro nestes momentos, trazida pelos nossos benfeitores, estes amigos que com tanto carinho nos visitam, nos envolvem, nos abraçam nestes momentos de estudo, de reflexão e de oração. Nós agradecemos, Senhor, a bênção deste encontro, estarmos reunidos para o estudo do Teu Evangelho através da doutrina espírita. Te agradecemos, Senhor, a bênção do conhecimento, que nos permite compreender melhor a vida, que nos permite olhar para nós mesmos, buscando em nós o que precisa ser modificado, nos ajudando a nos transformarmos em alguém melhor. Te agradecemos, Senhor, a bênção da família, a bênção do lar, tudo que o Senhor coloca em nossas vidas, nos permitindo o aprendizado. Te agradecemos, Senhor, porque através dos Teus ensinamentos, vamos tomando consciência do que estamos fazendo neste mundo. Pedimos, Mestre, que nos ampare, que nos envolva com Teu amor e com Tua luz. Pedimos, Senhor, que nos segure pelas mãos e nos conduza pelo caminho do bem. Que nos mostre o caminho, Senhor, do crescimento espiritual, do desenvolvimento das virtudes. E com a Tua presença em nossas vidas, Mestre, possamos aproveitar cada oportunidade, cada dia que o Senhor nos dá neste mundo. Que através das instruções desta noite, possamos compreender ainda mais, desenvolver em nós ainda mais o amor, o equilíbrio e a paz. Que o Teu amor, Senhor, inunde os nossos corações, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Muito bem, vamos lá. Então, nosso estudo de hoje, o tema instrução. Adriana, pode ler? Sim, Gi, com certeza. Por favor, Adriana, vamos lá. Então tá. Instrução. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. E eis que, além do túmulo, em que acreditáveis o nada, vozes vêm clamar-vos, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Espírito da Verdade, Paris, 1860. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Instrução. Já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor,
a outra, sabedoria. Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e aformoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Através do amor, valorizamo-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Bondade que ignora é assim como o poço amigo em plena sombra, a dessedentar o viajor sem ensinar-lhe o caminho. Inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso, que traça ao peregrino informes de rumo certo, deixando-o sucumbir ao tormento da sede. Todos temos necessidade de instrução e de amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra de elevação. Toda cultura intelectual é formada em cadeia de gradativa expansão. As civilizações sucedem-se ininterruptas ao influxo da herança mental. A arte, na palavra ou na música, no buril ou no pincel, evolui e se aprimora, por intermédio da repercussão a exprimir-se no trabalho dos cultivadores do belo que se inspiram uns nos outros. A escola é um centro de indução espiritual, onde os mestres de hoje continuam a tarefa dos instrutores de ontem. O livro representa vigoroso ímã de força atrativa, plasmando as emoções e concepções de que nascem os grandes movimentos da humanidade, em todos os setores da religião e da ciência, da opinião e da técnica, do pensamento e do trabalho. Por esse dínamo de energia criadora, encontramos os mais adiantados serviços de telementação, porquanto a imensas distâncias no espaço e no tempo, incorporamos as ideias dos espíritos superiores que passaram por nós há séculos. Sócrates reflete-se nas páginas dos discípulos que lhe comungavam a intimidade, e ainda hoje consumimos os elevados pensamentos de que foi ele o portador. Retrata-se Jesus nos livros dos apóstolos que lhe dilataram a obra e temos no Evangelho um espelho cristalino em que o Mestre se reproduz, por divina reflexão, orientando a conduta humana para a construção do reino de Deus entre as criaturas. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Emmanuel, livro Pensamento e Vida, psicografia de Chico Xavier. Obrigada, Adri. Muito bom. Então, nós temos um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós temos também no Livro dos Espíritos uma discussão a respeito desse assunto, né? Kardec pergunta aos espíritos por que os homens parecem evoluir mais rápido no quesito intelectual do que no quesito moral, né? E compreendendo ele, ao seu tempo, já com muita clareza, que os dois são essenciais para o nosso avanço, o nosso progresso em direção a Deus. Então, os espíritos vão responder dizendo que o intelectual, ele responde mais rapidamente às nossas necessidades materiais. Então, nós, obviamente, nos preocupamos em nos vestirmos, em habitarmos,
em nos deslocarmos. Então, tudo isso fez com que a gente prestasse muita atenção no aspecto, né, intelectual, e que mais tarde fosse vindo também um aspecto moral. Então, esse texto, né, de Emmanuel no livro Pensamento e Vida, tanto quanto o pequeno texto do Evangelho, ele é um pouco maior, eu peguei só esse pedaço, ele nos convida, né, um convite a nós todos como espíritas, ao desenvolvimento, né, da capacidade de amar, e à nossa capacidade de nos instruirmos. Então, eu não vou fazer uma introdução muito longa, eu acho que tem um texto que é muito agradável de ler, e tenho certeza que, né, nós teremos várias reflexões com vários pontos de vista diferentes, mas é uma dialética o processo evolutivo, é uma dialética entre, né, é uma relação entre a aquisição de conhecimento científico, filosófico, de natureza, né, intelectual, e o conhecimento, né, a vivência da evolução espiritual, da capacidade de ter sentimentos nobres, de desenvolver a capacidade de amar, de empatia, né? E Emmanuel vai tecer uma série de considerações, o que acontece quando temos uma e não temos outra, como esses conhecimentos se expandem, por que formas eles se expandem. Então, tem uma série, né, de coisas aí que a gente vai tentar prestar atenção, mas eu não vou tentar fazer um resumo disso tudo, porque eu acho que, né, a gente vai ter condições de fazer isso ao longo do nosso bate-papo. Então, eu já abro, né, para que a gente possa ter considerações, questões, né, e outros pontos de vista. Então, vamos lá. Oi, Daniel. Boa noite a todos. Esse texto eu li bastante, a gente refletiu bastante também. Acho que cada linha dele é um tesouro. Me chamou a atenção várias partes, mas aqui, quando ele chega lá no final, estou falando do texto do Emmanuel, né? Sobre essa herança mental, né, de que nós somos resultados, né, que nós somos resultado de um trabalho, de uma sabedoria que vem vindo de geração em geração. Isso, para mim, é uma coisa que muitas pessoas ainda não, acho que elas não percebem, né, de tudo que já foi feito e, às vezes, muitas vezes, ignorado, né? Eu recentemente tenho estudado os grandes mestres que passaram, e cada um deles que eu descubro um pouco do que eles fez, para mim é como se fosse uma obrigação nossa saber tudo que eles pensaram, que isso para a gente saber que nós estamos hoje nessa situação, assim, a nossa evolução se deve a eles também, né? Então, aí quando Emmanuel coloca que a bondade por si só não leva a lugar nenhum, e a inteligência sem amor te leva ao lugar errado, eu chego à conclusão de que pouco adianta a gente ter bondade, estu, estudar, saber que devemos amar ao próximo, se a gente não tem esse conhecimento se a gente é ignorante no conhecimento. Então, falta essa parte. Para mim, então, quando ele escreveu isso, para mim deu um clique, né? Então, é um texto maravilhoso, que eu acho que é um estímulo, é uma inspiração para
para cada um continuar lendo muito, não só aqui nos estudos, não só nos textos que nós temos, os textos maravilhosos que a gente tem na quarta, na sexta e no domingo, mas é um estímulo para a gente continuar lendo todos os dias, que tem muita coisa, e a gente levaria uma vida inteira para ler. É isso. Perfeito, obrigado, Daniel. Yuri? Boa noite. Quando eu estava lendo o texto do Emmanuel, uma das primeiras coisas que vindo à minha mente é Pablo de Tarso, quando ele diz, mesmo que eu fale as línguas do anjos, mesmo que eu conheça todas as ciências, todos os mistérios, se eu não tenho amor, de nada serve. Não? Então, me fez pensar muito a isso. Então, eu veia essa imagem das alas, das asas, e quando um pássaro tem uma asa rota, uma asa muito pesada, ele não pode voar, né? O equilíbrio não está lá. Então, como é importante esses dois desenvolvimentos, tanto do amor como da inteligência. E a inteligência necessita do amor para ser útil, não? Para ser ética. E senão a inteligência cai na vaidade, no egoísmo. Não? Quando a gente tem inteligência, muitas vezes pensa somente no mesmo. Agora, eu li uma frase que eu gostei muito, que ele disse, eu não sei quem disse isso, mas diz: a sabedoria sem amor é campo aberto ao materialismo. O passo que amor sem sabedoria é porta aberta ao fanatismo. Então, eu encontrei muito lindo, não? Como a gente realmente precisa esse equilíbrio perfeito dessas duas asas para somente isso nos vai levar à harmonização com as leis divinas. E eu estava pensando em mim, eu posso falar somente por mim, como é grande a desigualdade muitas vezes entre o saber e amar, né? E amor. Eu sei que eu não devo julgar as pessoas, mas eu continuo fazendo. Então, se eu tivesse amor, possivelmente não julgaria, porque veria todos iguais e todos como os meus irmãos. Então, não é fácil chegar a esse equilíbrio. É isso. Obrigado, Yuri. Essa dificuldade que nós temos, né, de fazer o equilíbrio dessas duas coisas, mas é aí que vem a beleza, né, do processo reencarnatório. Nós vamos avançando e vamos melhorando e vamos... Ora, nós não temos, né, é difícil porque muitas vezes Emmanuel usa duas imagens muito bonitas. Ele fala, né, que você ter amor, mas não ter conhecimento, é você como ter um poço, né, de água na sombra, que você oferece água, mas não diz para a pessoa onde ela tem que ir, não mostra o caminho. E você ter inteligência sem, né, amor, é como você dizer para a pessoa onde ela tem que ir, mas não deixar ela ir sem água, sem comida, sem nada, né? Então ela morre de sede. E nós vemos essa contradição na vida de todos os dias, né? A pessoa muito boa, muito caridosa, muito sensível, mas que é explorada pelos outros, que é explorada pelo filho desonesto, pelo parente truculento. Nós vemos do outro lado as pessoas inteligentíssimas nas universidades, os grandes crânios, né, nas ciências, nas filosofias, todos os domínios, né? Hoje nós temos, o que não falta é área, né, de estudo na universidade. Eu não teria nem como nomear, né, nem meia dúzia, porque tem 300.
Mas em todas essas áreas tem grandes inteligências. Mas dentro dessas, em volta dessas pessoas, né, você vê a secura de alma, você vê a falência dos valores, você vê a desorientação. Então, nós estamos vivendo um momento, né, em que nós valorizamos muito a inteligência. Houve um momento ali na Idade Média em que nós valorizamos muito a religião, em detrimento do saber, do conhecimento, né? Embora isto seja um pouquinho falso, não é bem isto, mas vamos dizer que era o que nós mais valorizávamos, era a religião, né? E a partir de 1400 e pouco, com o Renascimento, nós começamos a valorizar muito a inteligência. E a partir daí, nós retomamos uma concepção do homem como medida de todas as coisas. Então, nós começamos a cair, né, num relativismo que, bom, que homem é a medida de todas as coisas? Pode ser eu, pode ser a pessoa que está ali do lado, pode ser outro, e aí finalmente nós dizemos, pode ser todo mundo. E aí não é ninguém. Então nós não sabemos para onde vamos, nós não sabemos que caminho seguir, nós não estamos indo para Deus, nós estamos andando em círculos, né? Então isso é muito perigoso, porque como sociedade nós estamos educando milhares de jovens assim. Nós estamos andando em círculos, em torno de nós mesmos, e não estamos caminhando para Deus, né? Então, o Daniel usou uma palavra muito importante, que é a palavra herança. E estudar estes grandes pensadores, estes grandes gênios, essas grandes figuras, né, da evolução humana, é estudar, né, criaturas que vieram nos abrir caminhos, abrir fronteiras. E isso nos permite, a instrução nos permite uma certa defesa contra o fanatismo, né, como a Yuri falou, contra a exploração, contra a manipulação, né? Agora, o amor, por outro lado, nos permite, né, ter a compaixão, saber para onde estamos indo, escolher o que é prioritário, né? Porque essa é a grande questão, o que é prioritário, né? Então, se eu escolher com base na inteligência, a escolha é uma. Se eu escolher com base no amor, a escolha é outra. Então, o amor, ele estrutura nossos valores. E, a partir daí, eu posso ser alguém, né, que caminho com mais facilidade na vida, né? Então, a gente sabe que a instrução tem que ser orientada por um eixo que é a evolução espiritual. Se ela não for orientada por esse eixo, como disse a Yuri, ela é porta aberta para o materialismo. Ela é porta aberta para o hedonismo, né? A busca do prazer pelo prazer. Ela é porta aberta para catástrofes, que é o que nós estamos vendo na nossa sociedade atualmente, né? Então, nós estamos, né, diante de um... Agora, eu me instruo para quê? Eu posso me instruir para exibir cultura. Eu posso me instruir para ser melhor que os outros. Eu posso me instruir para passar num concurso. Ou eu posso me instruir para ser um ser humano, né, que usa a instrução para ser alguém que cresce espiritualmente, né? Então, se eu tiver o eixo do crescimento espiritual, eu sei o que fazer com a minha instrução. Eu sei para que ela serve. Mas se eu não tiver esse eixo do crescimento espiritual, eu estou entregue a mim mesmo, né, e a minha cegueira. Então, isso é muito sério, né? Oi, Adriana.
É interessante porque de uns tempos para cá esse negócio que você falou, né, da gente estudar pensando sempre na nossa evolução espiritual, né? Não importa o que, né? Mesmo quando você está apreciando uma música, olha, tem muita coisa que meu gosto mudou muito depois que eu comecei a entender o espiritismo. Não é questão de gosto, mas tem coisas que eu gostava antes, que hoje eu ouço certas músicas, eu gosto muito de música, eu ouço e falo, nossa, mas essa letra não é legal, né? Então, assim, eu comecei a deixar de gostar de algumas coisas e valorizar algumas coisas por conta do espiritismo. Então, eu comecei a ter uma outra visão. Hoje eu assisto um filme, eu sempre procuro alguma coisa ali, eu sempre fico analisando com o meu olhar espírita, né? Mas então, quando eu li esse texto, eu fiquei pensando muito nessa questão, né, das artes, né? Aí eu pensei, falei, às vezes eu tenho a sensação que nós não evoluímos nas artes, pelo contrário, que a gente decaiu muito na qualidade. Aí eu fiquei pensando, por quê, né? Por quê? Não sei, eu fico vendo coisas assim tão absurdas, né? Músicas tão depravadas que não tem sentido, né? Fiquei pensando por quê? Porque talvez tenha tido um reencarne em massa de pessoas que têm a última chance de tentar mudar e evoluir antes da degradação que vai acontecer. A gente não sabe, né? Mas está tudo muito estranho, assim, né? E, por exemplo, você ouve uma música clássica que foi composta há anos e anos, você fala, gente, que riqueza, né? Como é extremamente rico, como é que ele conseguiu compor todas essas linhas musicais, cada instrumento que se harmonizam perfeitamente, e hoje você vê o pessoal fazendo esses funks horrorosos, e não dá para entender. Então, eu sinto como se... Mas, às vezes, eu penso muito no que César fala. Às vezes, essa questão do ruim, do mal, né, faz muito mais barulho do que o bom. Às vezes, tem até coisas boas sendo feitas, mas, às vezes, a gente não tem nem acesso a isso, né? Mas eu sinto mesmo que deu uma grande decaída em relação às artes, né? Pelo menos em relação à música. E eu acho que é uma grande falta assim, de sensibilidade, né? Então, essa sensibilidade, para mim, é uma mistura dos dois, tanto de uma falta de sabedoria e uma falta de amor, né? Que aí vai gerar toda aquela pouca evolução e você não consegue nem criar nada bonito, né? Não sei, desculpa, gente, se eu estou errada, mas é assim que eu vejo, viu, as coisas. Na verdade, Adriana, eu acho que o que você falou é um exemplo do que nós estamos, na verdade, discutindo, né? Por exemplo, isso que eu falei agora de pouco, quando você toma o ser humano como referência, depois eu vou te mandar um documentário, se eu não me engano, é do Roger Scruton, é um inglês que ele tem um documentário sobre a questão das artes. E é, assim, extraordinário o trabalho, porque as artes, nas concepções clássicas, né, ela era a busca do bom, do belo, do nobre. E a função da arte na concepção grega, na concepção romana, nas concepções clássicas cristãs, era de levar o homem a Deus, ao bom, ao belo, a contemplar o belo, o bom, o nobre, né? Então, a arte tinha uma função de fazer crescer o ser humano em direção ao que é bom, belo e nobre. E quando você muda o foco, né, tira Deus como centro e coloca o homem, bom, o que é que pode virar a nossa arte? O que pode virar a nossa literatura? O que é que pode virar a nossa música? Né? Então, o que nós estamos vivendo né? Você diz, olha,
não é mais, a arte não é mais buscar o que é nobre, bom e belo. A arte é simplesmente uma manifestação do eu. Mas quem é o eu? O eu é o eu medíocre, o eu que nunca foi à escola, o eu que não lê um livro, o eu que acha que escrever meia dúzia de palavras e ligar com um som bobo e repetir aquilo, né? Não importa se fica 2 dias nas paradas de sucesso, né? Ele ganhou dinheiro e né, deixou a cabeça das pessoas mais vazias, mais oca, e tudo bem, né? Agora, tudo isso não veio sozinho, isso veio com um discurso, o discurso que diz tudo é arte, tudo é literatura, né? Tudo vale, né? Por que que tem que ter um padrão? Né? Então, nós viramos as costas para o padrão elevado, porque ter um padrão significa, olha, meu amigo, não é tudo literatura, né? Você pode escrever um lixo, mas não, me desculpa, você é livre para escrever o que você quiser. Agora, chamar isso de literatura, eu não posso comparar, né? Então, o que que eles estão fazendo? Nós vemos uma campanha, né, da mediocridade contra o que é nobre. Ah, isso é elitismo. Isso, quem fala isso são os preguiçosos, né, que não querem trabalhar, não querem estudar e querem fazer valer o feio como belo. Então, sinto muito, entendeu? Não vai colar, mais cedo ou mais tarde você vai ver que o feio é feio, né? Então, a beleza, ela é naturalmente um instinto humano. A musicalidade é naturalmente um instinto humano. Mas põe para um bebê uma música clássica e põe para esse mesmo bebê um funk. Né? Foram feitas pesquisas que mostram que as vacas dão mais leite quando escutam música clássica e param de produzir quando escutam música que é barulho. Então, nós não estamos falando de algo que é preconceito, que é elitismo, nós estamos falando que há gênios como um Platão, como um Sócrates, como um Michelangelo, como um Leonardo da Vinci, e essas pessoas colocam o padrão de humanidade muito acima da mediocridade que nós estamos. Mas eu não tenho que matar ou que atacar, eu tenho que me fazer um esforço para chegar ao que eles são. E moralmente foi o que aconteceu com Jesus. Por que mataram Sócrates? Porque ele tinha um padrão de conduta e de orientação para os jovens que fugia da mediocridade dos sofistas de Atenas. Por que mataram Jesus? Porque ele tinha um padrão de comportamento moral que fugia da religião medíocre da sua época. Então, tanto no aspecto da moral quanto do intelectual, nós temos a mesma luta. Só que a partir do momento que nós tiramos Deus, o belo e o bom do centro e colocamos o ser humano, bom, qual ser humano é o padrão? Né? Qual ser humano é o padrão do que é bom, do que é belo? Se nós todos somos criaturas ainda imperfeitas. Tirando Jesus, não tem ninguém. Então, se você, né, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não estava sendo arrogante, ele estava falando um fato. Né? Eu sei quem eu sou, eu sei quem meu pai é, eu estou unido a meu pai, quem quiser ir ao pai, venha por mim, senão não vai. Ele foi claríssimo. Então, ele está dizendo, eu sou o padrão. Vocês podem se colocar no meu lugar, se quiser. Né? Então, nós vemos que está ridículo, né? Mas está ridículo, mas está custando caro para gerações de pessoas, né? Que estão sendo orientados por professores de filosofia que, quando você ouve falar, você fala, Cristo de Deus. Né? Eu li o livro do Hawkins, né, sobre Deus, assim, eu tive vontade de chorar, porque eu falo, eu nunca vi uma coisa tão primária, tão burra, né, tão mal argumentada, e o cara vive dando palestra e viajando o mundo inteiro para divulgar o ateísmo dele, e é recebido nas universidades, né, Richard Dawkins, recebido nas universidades como se fosse um gênio do século. Então, assim, nós temos, né, que nos vacinarmos
contra essa doença de que, por exemplo, quando o homem é a medida de todas as coisas, significa que a moral de qualquer pessoa é o ponto de referência dela. Não tem ninguém acima a quem eu possa me referir. Eu sou um indígena que mato os meus filhos quando eles nascem com uma legião qualquer. Ah, mas isso tem que ser aceito, porque é a cultura deles. Bom, a nossa cultura, 5.000 anos atrás, era de fazer um monte de besteira estúpida. Se a gente não tivesse evoluído, como é que ia ser? Agora, eu não posso ensinar o que é certo para quem, eu tenho que respeitar a cultura dele. Então, nós vemos, né, que há uma mediocrização da vida, do conhecimento, né? Essa herança que o Daniel falou, essa herança ela é fundamental para nós. Não sei se vocês perceberam no texto, ele fala que as artes, as letras, né, funcionam por ressonância. Mas se ela funciona por ressonância, ela tem que ressonar em algum lugar. Então, que lugar é esse? Ela tem que ter ressonância em nós. Então, e moralmente é a mesma coisa, né? Eu tenho que ir atrás de quem sabe, de quem pode me ensinar, de quem pode me mostrar o caminho, porque eu não sei ainda. Então, às vezes eu vejo, né, a gente às vezes conversa, né, tem uns dias aí que a Giovana estava meio desanimada com essa situação, né, do mundo, certos absurdos que a gente vai vendo, né? E aí eu falei, olha, a gente não deve desanimar, né? Eu tenho que me perguntar, eu estou andando com a luz? Não, eu não disse eu sou a luz, hein? Eu estou andando com a luz? É isso que tem que me interessar. No final do dia, eu sei que eu posso dormir em paz porque eu estou caminhando com a luz. Não porque eu a mereço, mas porque eu a busco. Agora, e quem caminha com as trevas? Para onde está indo? Quem caminha para as trevas? Então, assim, você pode ir na televisão, nós viramos uma sociedade do consenso, né? É verdade aquilo que aparece na televisão, aquilo que o artista diz, o jornalista diz, né? O intelectual contratado, né, pela emissora diz, é verdade o que a maioria, né, vê aparecer supostamente, né, na mídia, por exemplo, porque nós viramos uma sociedade de criação de consensos. A verdade não é um consenso. Nós podemos votar 8 bilhões de pessoas e falar, quando eu jogar um martelo para cima, ele vai subir e não vai voltar mais. Votemos os 8 milhões. E aí você pede para quem iniciou a votação para jogar o martelo e ficar no mesmo lugar que ele jogou. A Yuri Entendeu? não entendeu. Entendeu, Yuri? Não? Quando nós podemos... Quer falar? César está tentando dizer que a verdade é a verdade. Não adianta a gente achar que pode manipular a verdade. Se alguém fala, não, a verdade, se eu jogar um martelo, ele não vai cair, ele vai subir. Ela não sabe o que é martelo. Martelo é um instrumento, qualquer coisa. Quando a gente joga alguma coisa e a gente pode votar 8 milhões de pessoas que esse objeto ele vai subir, mas ele não vai subir, ele vai cair. Então, a verdade é verdade. A lei da gravidade é a lei da gravidade. E moralmente é a mesma coisa. Nós podemos falar 8 bilhões de pessoas que sexo livre e responsável não tem consequências. Olha, todo mundo fazendo e todo mundo falando não vai ter consequência. Né? Abortar, né? Você pode criar um consenso. Todo mundo pode abortar, não tem mais problema. Tem problema. A obsessão vai vir te buscar, os traumas vão vir te buscar. Entendeu? Então não adianta, nós não vamos fugir da verdade.
Só que as pessoas que estão funcionando na frente disso tudo são psicopatas. E eles vão causar um estrago imenso na vida de milhares de pessoas que são incautas, que não se instruem, que não sabem o que está acontecendo, porque não conseguem ver o que está acontecendo. E há técnicas que estão sendo usadas, né, para quando você manda 30 mensagens para uma pessoa, uma contraditória com a outra, o cérebro nosso chega a um ponto que se recusa a tratar as informações e você cai numa apatia. É essa técnica que está sendo usada. Então você vê o sujeito, que é um pilantra, falar: eu vou arrumar este país. Mas, peraí, você roubou 1 trilhão, agora você vai arrumar o país. Que é anticristão, alisando uma estátua de Jesus Cristo. E se diz amigo, né, da CNBB e dos bispos, mas patrocina aborto e sexo para crianças em cartilhas. Então, assim, isso está acontecendo no Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos, na França, está espalhando por tudo. Mas você não... A pessoa fala para você na primeira mensagem: eu sou cristão. Na segunda ela fala: nós vamos abrir o aborto. Na terceira ela fala: eu gosto de Jesus Cristo. Ah, mas eu vou no candomblé para me entregar para Exu. São 30 mensagens diferentes. E a cabeça nossa não consegue encontrar lógica ali dentro. Então, num certo momento, a gente desliga, porque não é mais capaz. Porque nós não temos o aparato intelectual para tratar isso. Então, a gente precisa tomar cuidado. Daí a importância da instrução, né? Daí a importância de estudar, de ler, para que a gente tenha o discernimento e saber separar o que é bom do que não é bom. Porque quando a gente não se instrui, quando a gente não estuda, a gente recebe as besteiras e as coisas ruins e toma como verdade, porque você não tem bases para julgar que aquilo é bom ou que aquilo é ruim. Então, por isso que é essencial esse estudo que a gente está fazendo hoje sobre a instrução, porque a instrução nos leva ao desenvolvimento, né? Ao desenvolvimento intelectual. E o desenvolvimento intelectual nos leva ao desenvolvimento moral. Então, o objetivo nosso, como filhos de Deus em crescimento e em evolução, é que a gente consiga desenvolver, como a Yuri disse no começo, as duas asas, porque se uma asa fica doente, o pássaro não voa. Nós precisamos da asa da sabedoria e da asa do amor, como os benfeitores todos insistem muito nessa visualização, né, de desenvolvermos a asa do amor e a asa da sabedoria. E são os dois mandamentos, é o que a gente precisa para alçar voo, porque tendo uma asa só, a gente não voa. Então, se nós queremos ir ao encontro, né, da luz, né, ir ao encontro de Deus, que é o nosso Pai, se a gente quer ascender às alturas, é preciso que a gente tenha essas duas asas muito bem desenvolvidas e em harmonia. Porque não adianta desenvolver uma e deixar a outra falha, porque a gente não vai para lugar nenhum, a gente não sai do chão. Então, é a importância, né, do amor. E aí ele fala muito lindo no início do texto, né? Deixa eu abrir aqui e pegar novamente, porque sou incapaz de... Pelo amor, a criatura se ilumina e a formoseia por dentro, ela se embeleza por dentro e reflete nos outros as suas virtudes. Então, o amor nos transforma por dentro e essa transformação, tudo que a gente adquire de bom, a gente coloca no universo, a gente dá para os outros. A gente embeleza o mundo, né? A gente se embeleza por dentro e a gente se embeleza o mundo, né? Embeleza o universo.
E aí ele diz que pela sabedoria, que começa com o conhecimento, nós emitimos, né, a sabedoria vem de fora para dentro. Então, através da sabedoria e do conhecimento, nós vamos nos embelezando por dentro. Então, o caminho oposto, né? O amor nos ajuda a embelezar o mundo e a sabedoria nos embeleza por dentro. Então, é isso que a gente tem que buscar, né? Através do conhecimento, e Allan Kardec perguntou isso para os espíritos, né? O que vem primeiro, o intelectual ou o moral? E os espíritos vão dizer que através do progresso intelectual a gente progride moralmente, porque a gente conhecendo, se instruindo, a gente começa a ter noção do que é bom e do que não é bom, do que é belo e do que não é belo. Então, é através do conhecimento, através dessa aquisição, né, da sabedoria, que a gente vai descobrir, né, a gente começa a discernir, e discernindo, a gente vai se desenvolvendo. Então, é o ciclo, né? Sabedoria e amor vão crescendo juntos, quando a gente se dispõe a crescer, né, dos dois lados, né? A desenvolver essas duas asas, o amor e a sabedoria. Oi, Adriana. Mas tem essa questão, né? A gente vai ter o conhecimento, a gente vai ter na nossa frente o bem e o mal, né? Aí a gente vai conseguir escolher o caminho, que a gente tem o livre-arbítrio. Mas aí que está o problema, tem um monte de gente hoje que tem conhecimento e escolhe o caminho do mal. E tem outros que escolhem o caminho do bem, né? Então, aí que está a questão de desenvolver o outro lado, desenvolver o amor para a gente conseguir realmente escolher esse caminho do bem, né? Ele vai dizer, né, que a sabedoria começa no conhecimento. Né? O conhecimento não é o fim em si, né? Ele é um veículo para a sabedoria. E uma das coisas que nós vamos aprender com o conhecimento, né, com a inteligência, é avaliar as consequências dos nossos atos. Ora, isso pode ter ação imediata, né? Eu coloco a mão num ferro elétrico quente e me queimo, eu aprendo imediatamente. E tem outras que são escolhas que eu vou fazer e que eu só vou aprender depois de décadas que aquilo foi um desastre. Mas eu vou aprender. Então, o que é a sabedoria? É justamente o acúmulo desta experiência, né, da avaliação das nossas escolhas, né, do conhecimento do mundo, mas não o conhecimento como uma coisa neutra, o conhecimento como uma coisa pesada, medida pelas suas consequências. Né? Então, eu vi um documentário esses dias, né, chama Cuba e o Cameraman, está no Netflix. Então, assim, você vê a alegria, né, do povo cubano naquele momento que fez a revolução, né, o grande comandante, seu charuto, né, e o povo todo feliz. E aí o cameraman é um senhor que vai voltando a Cuba a cada ano. E de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, ele vira amigo do Fidel, ele conversa com o Fidel, e ele deixa as pessoas falarem. Ele não faz um trabalho assim de, né, ele fala, e aí, né, e tem 3 irmãos, assim, né, que ele vai acompanhando ao longo do tempo, né, e você vai vendo, né, a degradação daquilo, a tristeza de algumas pessoas, né, no final, as pessoas estão... roubam, né? Começam a roubar os animais deles. Aí uma vez o repórter volta, ele está todo sem, são 3 irmãos, uma gracinha, assim, trabalham com aquela alegria, né? Adoram o campo, a natureza, né? E aí você vai vendo, né? Chega uma hora que roubam, né? Matam para comer, porque não havia carne para comer em Cuba, né? Então matam os bois deles, roubam as cabras. Ele fala, não tenho mais com o que trabalhar, não tenho mais como produzir, né? E já são pessoas de 90, 85, super forte o homem, né? Os 3 irmãos. Então aí você fala, né? Uma coisa é um sonho que você tem, uma escolha que você faz, né? E outra é a realidade que vai te ensinar as consequências da escolha feita.
Então, a Adriana falou do livre-arbítrio. Sim, tem pessoas que até têm conhecimento do que é certo, preferem o errado, imaginando que não vai ter que lidar com as consequências. Mas vai ter. O problema é que nós precisamos acordar, porque a cegueira do outro pode me levar para o abismo junto com ele. Então, ele quer ir, é problema dele. Ele quer ir, eu posso dizer, meu amigo, você está indo para o caminho errado, mas você quer ir, vai. A hora que você se esbugalhar lá embaixo, você me chama, eu te ajudo. Faço o que eu puder, a gente não é Deus, não é super-homem, a gente faz o que pode. Agora, a gente tem que viver com as consequências do que faz. Agora, eu tenho que tomar cuidado para não viver com as consequências do que o outro faz pela cegueira dele. Então, a gente tem que ficar atento, por isso que eu digo, no final do dia eu me pergunto, andei com a luz ou andei com as trevas? Oi, Sebastião. Eu estava pensando, assim como estamos, como nosso mundo está em um estado muito grave, não? Mas vivemos num mundo de expiações e provas, então eu acho que é normal que o mundo esteja assim, cheio de oscuridade, não? Mas eu pensava assim, como Deus é tão bom que Ele sempre, no meio dessa oscuridade, Ele colocou uma luz. Sempre nos mandou uma luz, não? A mais grande foi Jesus, não? Que é como nosso exemplo. Mas sempre tivemos uma luz assim do que é belo, do que é real, do que é nobre, assim, sagrado. Então, e sempre a oscuridade tentou apagar essa luz, não? Porque isso te põe frente a uma situação onde você pode atingir isso, você pode seguir esse exemplo e atingir, mas a maioria aqui não quer isso. Eles não querem fazer esse esforço de ir até lá, não? Por isso Jesus acabou como acabou. Mas essa luz sempre estuvo aí para nos mostrar a beleza e sim podemos. Mas eu acho que as correntes da oscuridade são muito fortes assim nos planetas de expiações e provas, e se a maioria vão a ficar dormidos, não por iludidos pela oscuridade, mas a luz sempre estuvo lá. Mesmo Jesus, ele falou, vai tiver muitos falsos profetas, não? Muita gente que fala que tem a verdade, mas na verdade não é verdade, não é só mais ilusão, não? Sim, nós estamos vivendo esse tempo, de lideranças que aparecem, no mundo das artes, da filosofia, das ciências, de mestres que duram 2 anos, mas que nesses 2 anos guiam uma multidão, para abismos. Então, como é que eu sei que eu estou certo? A gente tem que se perguntar isso. É simples, porque eu não estou mandando ninguém aqui acreditar em mim. Eu estou mandando acreditar em Deus, em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu não estou aqui dizendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, como é que nós sabemos que nós estamos certos? Porque nós estamos tendo como referência algo muito maior do que nós. Porque eu não posso ser a referência. Eu não tenho grandeza para isso. O que é que eu vejo como ser humano? Então, a nossa humildade diante desses grandes espíritos, a nossa humildade diante do Cristo, do que ele fez, do que ele ensinou, de Allan Kardec, a gente vai ver o sacrifício dos grandes mestres, Louis Pasteur, para provar para a gente que existia bactéria, todo mundo querendo caçar o homem, botar na cadeia. Você está louco? Antes de Louis Pasteur, tem uma história belíssima, que é a do Samuel Weiss. Não sei se vocês já ouviram falar. Um médico húngaro. Ele viveu um pouco antes, ele foi contemporâneo de Pasteur, mas ele viveu um pouco antes ali dele. E tem um documentário que eu vi uma vez na TV Cultura, nunca mais achei, foi uma pena.
E ele é um médico que ele começa a se questionar por que que as mulheres... Ele começa a prestar atenção, né? Ele fazia partos, e ele começa a prestar atenção que as mulheres que faziam... Tá. E tinham os bebês na maternidade cuidada pelas freiras, que a maternidade que ele trabalhava tinha a parte que era das freiras e tinha a parte que era da faculdade de medicina. Aquelas da faculdade de medicina tinham uma porcentagem de mortes muito elevada. E a das freiras não tinha, era muito menor, né? A tal da febre puerperal. E aí ele começou a se questionar, por que isso, né? E aí ele começou a seguir os procedimentos, né? E ele percebeu que os estudantes de medicina faziam a aula de autópsia nos cadáveres recém-mortos, né? Nas pessoas recém-mortas, e abriam, né? Mexiam, e iam depois fazer os exames de toque nas mulheres. E aí ele falou, bom, as freiras não fazem isso, porque elas não fazem aula de anatomia e de autópsia, né? Ele falou, será que é isso? Ele falou, então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mandá-los que eles lavem as mãos com uma solução de cloro. E aí a taxa de mortes cai, assim, de 30 por 100 para 5 mulheres por 100. E aí ele fala, olha, tem alguma coisa nessa matéria putrefata que entra em contato com a mulher e contamina ela. Né? Ele foi execrado, porque ele falou, os médicos tomaram aquilo como uma ofensa. Você está dizendo que nós matamos as mulheres, que nós contaminamos as mulheres? Né? Então, assim, nós não estamos interessados, na verdade, né? E logo depois, assim, ele fica, né, meio que maluco, porque foi perseguido, teve uma série de problemas, e logo depois Pasteur publica seus resultados dizendo, né, olha, existe um mundo microscópico que nós não vemos, e você tem que lavar as mãos, porque na matéria, né, nós não fazíamos higienização das mãos, né, os médicos não sabiam que precisavam fazer isso. Então, a nossa evolução, ela é difícil. Esses grandes homens, né, pagaram, às vezes, com a vida. Né? Boltzmann, ele foi ridicularizado porque ele defendia a ideia do átomo. Ele defendia a ideia do átomo, então... A resistência à verdade é muito grande, né? A resistência ao que é certo e ao que... Porque quando a gente tem a verdade tem que transformar. E a verdade liberta. A verdade liberta e a verdade nos transforma, mas nem todos estão prontos para essa transformação. Na maioria, as pessoas querem continuar como sempre foram, não aceitam, né, que precisa mudar conceitos, que precisa mudar concepções, e aí entra em choque, né? Então, mas o que o César disse sobre a verdade é a verdade. A gente pode ter a humanidade inteira conclamando para uma coisa que não é verdade, mas não vai vencer, porque a verdade, as leis divinas não mudam, elas são imutáveis. Ou a gente se adapta às leis divinas e seremos felizes, ou a gente vai sofrer. Se a gente não se adaptar às leis divinas, a gente vai sofrer, porque elas são imutáveis. Não adianta querer que elas mudem, porque não vão mudar. Então, é a escolha nossa. Nós temos o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio nos deixa livres para as escolhas que fazemos. E o que nós temos aprendido é que as escolhas que devemos fazer devem ser de acordo com as leis divinas, com o que Jesus nos ensinou. Então, quando ele diz, né, amai-vos e instruí-vos, são as duas leis que nos vão levar a crescer e a essa evolução espiritual que a gente busca. Ou a gente vai continuar repetindo as mesmas lições. Se a gente não
aprender a amar. E se a gente não se esforçar no conhecimento, em aquisição de sabedoria, nós vamos continuar vindo e voltando e renascendo no mundo para que a gente aprenda, porque não vai mudar, essa é a lei. Exato. E Jesus, ele disse, né, o reino de Deus é para aqueles que se assemelham às crianças. Então, se nós pararmos para pensar, a criança é um ser que está sempre entusiástico, né? Sempre aberta, sempre interessada, sempre acordada para a vida, para as coisas, né? As perguntas que eles fazem mostram, né, que eles estão olhando para a vida, e nós paramos de olhar para a vida. Nós paramos de nos surpreendermos com as coisas, né? A vida assim, a quantidade de beleza, de grandeza que existe na vida, nas coisas, é tão grande que a gente passou a achar que é normal porque a gente não vê. Então, assim, né, esses dias eu vi uma entrevista do Richard Feynman, né, que é um físico dos anos 80, já faleceu, não faz muito, e ele falando, né, que um biólogo falou para ele, né, você é físico, você não sabe apreciar a beleza de uma flor. Ele falou, olha, não é bem assim, né? Não há beleza só naquilo que você vê e percebe com os teus sentidos, né? Eu sou capaz de perceber que ali tem estruturas, né? Que a natureza deu aquela planta, aquela flor, né? Uma estrutura. Eu sou capaz de perceber que tem moléculas ali que captam certas cores e repelem outras. Eu sou capaz de perceber que há uma estrutura, né? Nas moléculas, nos átomos. Eu sou capaz de perceber beleza, mas de um jeito diferente. Então, importante que a gente perceba a beleza das coisas. Então, não existe desculpa, a gente tem que viver até o fim da vida com esse espírito de criança. Por que que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças? Porque a criança está sempre aberta para aprender. Né? Então, assim, com o tempo, nós temos uma tendência a cristalizar verdades, que não nascem do estudo, mas do hábito. Por exemplo, eu comecei a ler um texto esses dias, que eu estava procurando, né, uma informação, e tinha relação com adjetivos. E aí eu falei, no texto que eu estava lendo, a pessoa começou a dar exemplos, eu falei, mas isso não é adjetivo. Né? Você é de uma nação portuguesa, né? Eu falei, mas espera aí, nação portuguesa, esse adjetivo? E aí eu comecei os exemplos não entravam na minha cabeça. Aí eu fui ler, peguei um livro de gramática e fui ler o que são adjetivos. E na minha cabeça, adjetivos são qualidades, feio, belo, né? Alto, baixo, mas é muito mais do que isso. Mas eu cristalizei isso. E o que você cristaliza te bloqueia. Né? Então, a gente tem que estar aberto. Se eu não entendo alguma coisa, não é o mundo que está errado, não são as leis divinas que estão erradas, não é a estrutura da realidade que está errada. Eu tenho que olhar para a vida e falar, eu preciso aprender. E sempre com essa alegria infantil. Senão nós envelhecemos, né? Nós viramos almas desinteressantes. Então, espíritas que não se instruem não são espíritas. Não entenderam o espiritismo. Isso que o Daniel está fazendo e outros que eu sei que estão fazendo, né? Ler os grandes mestres, ler os grandes clássicos, mas você está orientando isso. Isso está sendo orientado por um eixo que tem uma espiral para cima. Né? Não está na horizontal. Você não está ganhando cultura e conhecimento para se exibir em fóruns humanos, né?
Você está ganhando conhecimento para que aquilo tudo estruture o teu crescimento espiritual. Né? Então, é ser criança a vida inteira. Né? Tem quantos livros importantes para serem lidos. Né? O Mortimer Adler publicou, né, um livro no qual ele enumera os 100 livros que todo ser humano deveria ler. Né? Não concordo necessariamente com todos que estão ali, mas muitos. Né? Se você quer saber o que é literatura, você tem que ler pelo menos um livro de qualidade. Porque senão você vai ler Chico Buarque e achar que é literatura. Né? Então, assim, a vaca amarela, e você pega aquilo, você fala, o que é isso, Senhor Jesus? Né? Então, não é literatura. Se você não ouviu uma peça musical de um Mozart, pelo menos uma vez, de um Brahms, né, de um Beethoven, pelo menos para saber que, fala, peraí, né, talvez eu não goste porque ninguém me educou. Mas, senão você vai achar que funk é música. Então, quem pode fazer isso por nós? Nosso Senhor Jesus Cristo? Não, ele falou que é o caminho, né? Mas quem tem que andar somos nós. Né? Então, a gente acha que fazer adoração a Jesus, nós estamos no caminho. Não, o caminho tem que ser andado. Né? Conhecereis a verdade, está no condicional, né? Conhecereis a verdade. Se vocês quiserem, se esforçarem, se trabalharem, né, se suarem. Ele não disse a verdade vai cair na cabeça de vocês. Então, se mexe ou fica sendo pensado pelos outros, né? Quem pensa por você? A televisão, o jornalista. Né? Não estou dizendo que tudo que aparece na televisão é ruim, que todo jornal não presta, né? Não é isso. Mas se você tem como referência para se guiar na vida o que o repórter da televisão diz, bom, questione-se quem é o repórter da televisão, de onde ele veio, em que lugar ele estudou, quais são seus valores. E você vai ver que ele é um ser humano como você, não é porque ele tem uma câmera e um microfone na mão que ele passou a ser dono da verdade. Né? Não é porque eu posso criar consenso com uma câmera e um microfone na mão que o consenso é verdade. Então, nós temos que estar alumiados, porque a verdade é um trabalho de esforço, né? Agora, ela não está em mim. Ela está na realidade do universo. Ela está em Deus. E quando eu me aproximo dela, por vontade própria, eu sou um ser humano feliz. E a verdade tem que estar em toda a nossa vida. Honestidade, né, até para admitir que você foi desonesto. Não fica com conversa. Ah, porque eu pensava isso, ah, porque eu queria aquilo. Não, eu fui desonesto, eu preciso corrigir isso. Então, assim, a verdade vos libertará, a verdade intelectual e a verdade moral. Então, ser espírita não é para quem quer, né? É para quem se esforça. É por isso que não tem tanta gente assim, né, nos estudos espíritas. Nos dias de cura tem um monte. E a gente entende, né? Não é crítica, porque nós temos sofrimentos, dores, aflições, é normal. Né? Não é crítica a ninguém. Mas a gente tem que se perguntar, Cristo de Deus, eu estou acordado? Eu estou vendo a loucura do mundo, como Sebastião disse. Eu estou vendo as correntes de pensamento loucas, né? As pessoas estimulando, né? Começa falando, né, de proteger os direitos sexuais de minorias, e daí a pouco as minorias que você inclui lá dentro são pedófilos. Né? E eles são também uma minoria, tadinhos. Eles têm direito a ter os desejos deles. Por que a gente está discriminando eles? Então, a gente está vendo essa loucura toda. O aborto, não, uma menina de 14 anos, se ela quiser abortar, qual que é o problema? Precisa pedir para a mãe e para o pai? Não, aqui no Canadá, não. Se ela quiser falar para a médica que ela quer, acabou.
Vamos lá, meu bem. Então, assim, nós estamos vendo tudo isso, mas a questão é, Senhor, eu estou caminhando contigo? Então, o que é que nós temos a temer? Medo do sofrimento? Porque a loucura que está aí fora vai nos afetar e nos fazer sofrer? E daí? Isto me fizeram a mim, disse ele. O que é que vocês acham que vão fazer com vocês? Não, ele não mentiu para ninguém, né? Jesus falou que a verdade nos libertaria, mas ele não disse que seria fácil. Então, assim, agora, eu quero ser livre? E eu tenho que respeitar a pessoa que não quer ser livre? Tenho. Eu não quero abrir um livro, eu quero assistir televisão o dia inteiro, porque ali está a verdade. Tudo bem. Não, tudo bem. Ah, mas que é duro, é duro. É duro, mas a gente tem que respeitar as pessoas, né? Porque tem Muito jovens. duro. É muito duro. Muito, muito, é difícil. Eu acho que a grande palavra hoje em dia que eu fico muito, que é duro para mim para aceitar, eu estou trabalhando forte nisso, tá? É ver a incoerência nas pessoas, e por isso que eu falo, essa sabedoria e essa moral nos ajuda a discernir, né, como a Giovana falou, e ver as incoerências, né? Porque a pessoa falar de Cristo e depois defender o aborto é extremamente incoerente. Então, você tendo essas duas coisas, você aprende a reconhecer essa incoerência e não cair nessas mentiras. E tem incoerências, Adriana, em tudo que é humano. Tudo. Por exemplo, não existe nas filosofias, nas políticas, todo mundo tem incoerências, e nós temos que ser capazes de prestar atenção nisso. Mesmo o lado que eu gosto tem incoerências. Agora, eu tenho que decidir que incoerências são menos problemáticas, né? Essa é a questão. Porque não existem seres humanos perfeitos, não existem ideologias políticas perfeitas, não existem filosofias perfeitas. Nada no mundo é perfeito. Nada nesse mundo é perfeito. Eu só preciso ser coerente com uma linha de pensamento e de ação que reflita o máximo possível a luz espiritual que eu estou buscando, a verdade espiritual que eu estou buscando, né? E eu não tenho que me basear, né, nos outros, eu tenho que olhar para Jesus, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, né, e estar aberto, ser humilde, entender que nós estamos aprendendo, né, guardar sempre esse espírito de encantamento com a verdade, com a vida, né, com as coisas. E a gente não pode perder isso, porque senão a vida perde a graça, né? Oi, Carolina. Oi, boa noite. Boa noite. Eu estou amando esse estudo porque está caindo a ficha de uma coisa que eu, desde que era criança, eu não compreendia muito, assim. Na verdade, meu relacionamento com a instrução, desde que eu era bem nova, foi meio complicado, né? Diferente. Aí eu sempre fui uma menina diferente, que não achava muitas coisas que os adultos falavam, eu não achava muito corretos, né? Mas aí era para eu obedecer. Então aí no ensino básico, médio e tal, eu nunca gostei da escola. Eu sempre ia para me relacionar com os amigos, para brincar e tal, né? Mas um evento social do que meramente educativo. Mas quando eu cheguei na faculdade, eu me dei conta que eu gostava de estudar. Eu achei que não gostava de estudar, nunca estudava para as provas. Aí tinha os amigos que me falavam a resposta e tudo certo, né? Aí fui levando. Mas aí na faculdade eu comecei estudar verdadeiramente porque eu achei o conteúdo bem interessante, assim, eu fiz faculdade de psicologia e eu achei, nossa, isso é o que eu estava procurando a vida inteira, compreender o pensamento, a emoção, tudo que envolve um ser humano. E
até na faculdade, eu via os professores que tinham uma aula muito boa, mas eu sempre respeitei muito os professores que viviam o que eles estavam ensinando, porque aí eu conheci muitos que eles tinham muito bom discurso, mas eles, desde o aspecto físico, a forma deles se relacionar, comer, falar fora da aula, eu já não achava muito bom. Então, sempre me aproximei dos professores que eu via que eles tinham um estilo de vida que era coerente, né, com o que eles estavam falando. Então, agora que você falou aquilo, que quando uma pessoa envia 30 mensagens contraditórias, a gente cai na apatia, eu resolvi uma questão que eu sempre tive apatia pelo tema da política, da religião mesmo, porque eu achava que não era... Eu falava, para que eu vou gastar minha energia em coisas que não faz sentido, que não adianta eu ficar falando que aquele é melhor do que outro. Para mim, tudo é igual. Tudo é um teatro, sei lá. Então, agora que você falou isso, caiu a ficha de por que eu nunca engoli completamente a pílula da instrução normal dessa vida, né? Então, o Espiritismo tem me dado muitas respostas, não só isso aqui, mas muitas outras coisas que eu achava que eu estava errada, porque eu pensava diferente do que a maioria do meu redor. Mas agora fica uma paz assim bem bonita assim no meu interior, de saber que eu nunca estive errada, simplesmente não tinha aberto a porta do conhecimento verdadeiro e essencial, né? Isso. Exato. Isso que você está falando é precioso, Carolina, porque reflete realidades que muitos de nós vemos e vivemos. Eu fui um aluno rebelde nos primeiros anos do secundário. Eu me negava, eu não queria aprender. E quando eu li o primeiro livro espírita, aí eu comecei a acordar. E quando eu li o livro A Caminho da Luz, eu falei assim, nossa, ele fala da história de um ponto de vista espiritual, então nós não estamos aqui por nada, existe uma lógica em tudo que está acontecendo. Então, assim, aí eu comecei a devorar, né, livros, porque eu entendi que havia um propósito nisso tudo. Que o conhecimento é precioso, que ele é um farol para a nossa vida, né? Que conhecer, que entender, que se aproximar dos grandes espíritos, se negar a responder às grandes questões da vida é se diminuir, é se tornar um ser humano medíocre. Né? Se negar a se aproximar das grandes questões, dos grandes espíritos, né? É se mediocrizar. Aí você falou uma coisa que deve servir como parâmetro para nós, e deveria servir como parâmetros para os jovens. Você prestava atenção e respeitava os professores que viviam o que falavam. Quando, né, há um filósofo que ele diz, você tem que acreditar numa pessoa que no momento da morte ela te mostra no que ela acredita. Então, é o sujeito que fala, por exemplo, todo mundo deveria se suicidar. Aí ele fica doente e entra em pânico. Mas você não fala que todo mundo tem que se suicidar? Por que você está com medo da morte? Aí você tem um que fala que a alma existe, que nós somos imortais, que nós vamos viver para sempre, que esse mundo é uma ilusão, e ele é condenado à morte. Mas ele tem que tomar o veneno. Ele se chama Sócrates. E está todo mundo em volta dele chorando, e ele fala, por que vocês estão chorando? Porque você vai morrer, mestre, porque nós vamos te perder, mas vocês querem que eu fique na prisão? Esse mundo é uma prisão, eu estou sendo libertado. Falar é fácil. Então, esse filósofo, ele dizia, acredite nas pessoas que vivem e morrem pelo que elas falam, mas não acredite naqueles que são tagarelas. Né? Então,
Quando você vê milhares de cristãos indo para as arenas, meu, você já viu um leão de perto? Vocês já viram um leão de perto? Vocês já viram a boca daquele bicho? A força? As patas? Né? Uma patada daquilo ali, você já estava liquidado, né? Aí você vê um bicho daquele na tua frente, e o cara fala para você, olha, só nega esse tal de Jesus. Então, nós não estamos, né? Nós somos criancinhas perto disso tudo. E é isso aí, Carolina, é muito bonito isso, sabe? Você teve ainda a graça de descobrir, né, a beleza do estudo, e agora com o Espiritismo você vai descobrir um universo, né, que envolve tudo é útil, tudo é importante, todo conhecimento é útil. Né? Se você ligar, né, se a gente ligar esse conhecimento ao nosso crescimento espiritual, então é maravilhoso. Né? Então é maravilhoso, porque aí não é o conhecimento pelo conhecimento. É o conhecimento para que eu caminhe de volta para meu Pai. Então, nós espíritas somos chamados, né, a desbravar esse universo, a valorizar o conhecimento, a estudar, né, a pesquisar, mas com um propósito. Né? Eu quero sair dessa vida melhor do que eu entrei. E o conhecimento tem que me transformar numa pessoa sábia, não num tagarela. Uma pessoa sábia é aquela que sabe o peso das coisas, sabe o valor das coisas, sabe o que valorizar e o que deixar de lado na hora certa. Uma pessoa sábia é uma pessoa que comeu o conhecimento e o incorporou, que o metabolizou, né? É o vinho novo que foi processado e se transformou num vinho saboroso, que amadureceu, né? Então, a pessoa sábia é isso. Você não quer acabar a aula hoje, né? Eu não quero acabar, porque esse tema realmente é... Que esse seja o nosso lema, meus amigos. Amai-vos E uns aos instruí-vos. outros e instruí-vos. É o nosso lema. E não tenhamos, né, críticas a ninguém. É o que eu falei, né, dessa conversa que eu tive com a Giovana. A questão é, não importa o que os outros estão fazendo. Eu estou crescendo. Eu estou melhorando. Eu estou caminhando com a luz e para a luz. E aí tudo bem, porque aí se amanhã eu puder ajudar essas pessoas, tudo bem. Mas se eu me deixar vencer pelas trevas, aí eu não vou ajudar ninguém, nem a mim, nem a eles. Paramos aqui. É verdade. Não é isso. Estão ouvindo a música? Muito alta? Não estão ouvindo. Não estão ouvindo. Não estão ouvindo? Você não pode estar junto. Não. E agora? Tá bom? Tá bom. Faço prece que fizer. Então vamos fazer a prece, o nosso tempo já esgotou. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores, nós tivemos, Senhor, nós te contemplamos, os olhos profundamente brilhantes, os cabelos, barba, e o Senhor caminha numa daquelas pequenas aldeias da Galileia. E os discípulos, pensando que o Senhor procurava o repouso, impedem as crianças de se aproximar.
E o Senhor, fazendo um gesto, deixai que venham a mim as criancinhas, porque delas é o reino de meu Pai. Que nós possamos, Senhor, nos aproximarmos do Senhor com a alegria daquelas crianças. Elas sentiam que estavam diante de alguém que jamais falharia com elas. Então, Mestre, abençoe-nos. Recolha, Senhor, nossas almas aflitas, às vezes tomadas pelo medo, pelas angústias. Ensina-nos, Senhor, a caminhar, a aprender, a sermos criaturas de Deus. Nosso Pai nos cercou de tanto amor, de tanta beleza. Cada pessoa é um universo, é um ser único, criado por nosso Pai. Cada criatura neste mundo é um ser único. Ensina-nos, Senhor, a olhar para o mundo que nos cerca como uma criança e dá-nos a Tua mão, Senhor, para que nós nos deixemos guiar, para que nosso caminho não mais seja o caminho das tolas vaidades da nossa ignorância. Luz de Deus, Filho dileto de nosso Pai, caminho, verdade e vida, acolha-nos, Senhor, e ensina-nos a ouvir, a crescer, a seguir-te sem hesitações. Que nossos benfeitores abençoem nossos lares, nossos irmãos da vida espiritual, que se juntam a nós, com corações igualmente felizes, aflitos, ansiosos. Que eles sejam abençoados. Que nossos lares, nossas vidas, nossos entes queridos, que nós possamos, Senhor, olhar para a vida como um dom precioso de Deus e nunca afastarmos os nossos olhos do Mestre que caminha diante de nós. Fique conosco, Senhor, nos abençoe, nos ampare, hoje e para todo o sempre. Que assim seja.